gente às vezes fica assim, ai, me dá um sinal se eu preciso fazer tal coisa. E às vezes o sinal é simplesmente o que a gente está sentindo. Mas eu acho que sempre vale a pergunta, por que você está fazendo isso? Qual é o motivo disso? Porque talvez se for alguma coisa que passa apenas por esse lugar de deslumbramento, talvez a longo prazo isso não se sustente. Então, a hora certa de criar ou de colocar coisas no mundo, essencialmente passa pela pergunta do motivo pelo qual você está fazendo isso. E é uma coisa que você está começando agora para que daqui a 2, 3 anos, isso sim tenha talvez a cara que você imaginou lá no início, sabe? Mas se você não começar hoje, os 2, 3 anos eles vão passar de qualquer forma. E aí é por isso que eu acho que entra esse set de copas. Porque se você se comprometer com um resultado imediato e com os frutos que vão vir desse resultado imediato, você não vai ter estamina para aguentar os 2, 3 anos. Vai passar 6 meses e você vai falar, ué, mas isso aqui não tá trazendo o que eu queria. Oi, gente. Hoje eu vou fazer perguntas levemente absurdas pro tarô. E por que isso? Porque eu acho que o tarô ele é uma ótima ferramenta pra gente se conhecer melhor e conhecer melhor as nossas questões. E as nossas questões, que elas são bem humanas, assim, então, por que eu tô aqui na Terra, né? O que a gente veio fazer aqui? Qual é o sentido da vida? O que é o amor? E o tarô, ele tá aqui também pra falar sobre a nossa humanidade. É óbvio que eu chego nessa ferramenta não buscando respostas exatas e chego nessa ferramenta com muito respeito, mas eu acho interessante entender tudo isso através da simbologia e dessa riqueza que tem dentro das cartas de tarô, que afinal eu percebi assim que ele ajuda a gente a reorganizar algumas experiências que a gente passa e ele remodela assim, coloca no lugar algumas coisas através dessa simbologia própria que ele tem. Eu vou usar o H. Smith, que é esse tarô que tem os arcanos menores desenhados. Eu acho ele muito bonito também. Acho toda a simbologia que a Pamela criou e todas as coisas que ela fez, o jeito que ela arranjou as imagens, acho também muito bonito. Admiro a arte dela, então também tô com ela aqui pra gente poder adentrar essas perguntas. E eu já peço desculpas porque aqui passa avião, eu tô perto de uma avenida, então tem barulho de carro, às vezes tem barulho de moto. Tem, acho que uma oficina aqui atrás também que tá consertando algumas coisas, então tem barulho de furadeira, às vezes, ou sei lá o que é. Então, às vezes vou ter que fazer algumas pausas e cortes, mas é pra que não atrapalhe aí o ouvido de vocês. Então, vamos lá. Vou dar uma embaralhadinha aqui. Eu não sei, eu acho que hoje também tá um dia muito específico, assim, pra tirar tarô. Tem um silêncio especial no ar, tem alguma coisa, assim, que tá pedindo uma introspecção maior. Então, hoje foi aquele dia, assim, que veio do tipo, faça mesmo isso. Então, aqui estou. Vamos começar com a primeira pergunta, então, que é: qual é o sentido da vida? Vamos ver se eu vou me arrepender, assim, de perguntar essas coisas. Eu espero que o tarô não sinta que isso é uma afronta, porque não é como se eu desejasse, assim, que ele me desse a verdade absoluta. Mas é mais nesse sentido mesmo de o que tem para os seres humanos explorarem simbolicamente dentro do tarô com essa pergunta. Mas eu aposto que de vez em quando ele vai falar para mim que eu sou a besta de perguntar isso. Vamos ver. Então, qual é o sentido da vida? Eu vou tirar 3 cartas. Vamos ver. Então, vamos lá.
um 2 de paus, uma rainha de paus, uau! E um 6 de copas, interessante. De cara eu já acho uma coisa muito interessante porque o 8 de copas ele já é uma carta de falar sobre sentido e sobre a gente ir buscar alguma outra coisa num momento em que a gente está sentindo que aquela situação ou aquilo ali que a gente está vivendo não preenche mais a gente. Então é uma carta que dá para ver as copas ali e tem essas duas linhas e elas estão colocadas nesse lugar do chão. E nesse espacinho que teria mais uma copa aqui, a pessoa tem a figura de uma pessoa, né, como se ela tivesse ainda para colocar mais uma tacinha aqui e ela meio que desiste desse processo e vai em busca de um outro preenchimento, de alguma coisa que tenha mais sentido para ela, que preencha ela de alguma forma, que ela se sinta mais preenchida mesmo. Até tem uma cachoeira aqui atrás, porque isso da água, do nosso preenchimento, dessa nossa força de vida, é uma simbologia que eu gosto bastante. Eu acho interessante que nessa carta também é uma das cartas do tarô que a pessoa está de costas, não são muitas que tem isso, e também é um momento meio eclipse, assim, porque tem essa junção ali do Sol com a Lua ali em cima, e também tem essas montanhas atrás, ou seja, nesse momento em que a gente não está assim tão preenchido e está indo para um outro lugar, está buscando uma outra coisa, não é fácil. E isso aqui aparecer nessa leitura me chama a atenção porque talvez tenha dessa coisa do sentido da vida, da gente sempre estar buscando o nosso preenchimento e continuar buscando ali o que é que preenche a gente. E nós, como seres humanos, a gente sempre sente alguma falta de alguma forma. Também a gente sempre está buscando no externo, né? O que é que falta a gente. Então, a gente busca completar, a gente busca sentido em alguma coisa que está fora da gente. Tá. Muito bom. Uma outra coisa que eu gosto muito nessa carta também é que essa pessoa tá com o cajado. Então, tem ali uma memória do eremita de ser... A pessoa tá deixando essa coisa que não preenche mais na busca de algo que seja realmente, tipo, um melhoramento, né? Ou uma sabedoria mais profunda dessa situação. Eu li essa carta primeiro porque eu achei ela irresistível por falar, assim, do sentido. Mas a gente tem aqui também esse 2 de paus. Interessante que não saiu nenhum arcano maior. Aqui saíram os arcanos menores que falam dessas experiências mais do cotidiano, mais do dia a dia. Então eu achei interessante também o tarô não mostrar nenhuma experiência sublime dos arcanos maiores como o sentido da vida. Do tipo, o sentido da vida tá mais nessas outras coisas que a gente faz no dia a dia mesmo. Ou na nossa postura, no caso dessa rainha de paus aqui. Esse 2 de paus eu acho interessante ele tá aqui, porque todas as cartas número 2, elas vão remeter de alguma forma à sacerdotisa, à papisa. E esses dois, eles não estão assim falando de uma ação, eles estão falando de um momento mais paradinho, no qual a gente está observando ou olhando alguma coisa, ou ainda assim, de certa forma, sem conseguir agir, ou precisando de alguma outra energia para que a gente saia desse momento mais contemplativo ou parado e silencioso e vá de fato para a ação. Então a papisa, né, ela está sentada, ela está com um livro na mão, então é um momento assim de realmente uma energia mais concentrada, mais silenciosa, não tem nada para fora ali. E esse 2 de paus, ele tem de certa forma esse aspecto. Então com uma mão ele segura esse globinho, que é esse mundo, e na outra mão ele está segurando esse instrumento aí, esse naipe de paus. E ele observa o mundo que está ao redor dele, só que ainda desse lugar de dentro. Então me vem aqui também um pouco de uma contemplação, de observar a vida, da gente estar aqui para observar. Eu acho que isso faz muito sentido, porque às vezes a gente vem também com a ideia de que a vida ou a nossa expectativa é muito grande, sabe? A vida é pra gente ter grandes realizações, é pra gente realizar os nossos sonhos, é pra gente viver. E tudo bem, é claro que a gente tem esses momentos milagrosos na vida em que acontecem de fato
grandes coisas, mas tem um elemento sobre a vida que eu acho que realmente é observação. A gente tá aqui para experimentar e observar, tipo, uma coisa surreal. Porque o que é a vida? Você nasce, você passa por uma... Ai, o avião! Vou ter que parar de falar. Então, o que é a vida? Você nasce, aí você passa por uma sucessão de várias experiências diferentes, algumas boas, algumas ruins. Algumas pessoas passam por coisas que elas acreditam ser muito boas, ou de fato, assim, impacta a pessoa de uma forma realmente muito negativa, ou ela tem dificuldades ali, questões ali que são impactantes interiormente, e depois disso a gente morre. E aí, nesse meio tempo, tipo, a gente conta para as outras pessoas, sabe? Ou não, tem gente que não gosta de compartilhar também. Mas eu me sinto muito nesse lugar, assim, do tipo, olha só isso que eu vi nesse meu tempo de vida, sabe? Assim, do tipo, gente, eu percebi isso sobre os relacionamentos, eu percebi isso sobre o trabalho, eu percebi que é isso sobre a relação com o dinheiro. Ou assim, nossa, na minha família é assim, como é na sua? Então, esse 2 de paus nesse lugar, ele me ativa exatamente essa sensação de que também a gente está aqui para contemplar a loucura, entre muitas aspas, dessa experiência chamada vida, que no final das contas nascemos, experimentamos e vemos coisas muito diferentes e depois a gente vai embora. Ai, eu amo isso. Rainha de Paus. Aqui eu acho que já é bem diferente dessas outras 2 cartas que estão ao lado, porque já tem como se fosse assim tem aqui uma coisa Rainha de Paus. Então tem uma afirmação muito forte aqui nessa carta. Porque a Rainha de Paus, ela é esse lado do naipe de paus que está falando sobre intuição, espiritualidade, força de vida, o nosso desejo de vida, esse fogo interno que a gente tem, sobre você saber usar esse naipe de uma forma muito com autoridade e ao mesmo tempo tendo ali de certa forma uma flexibilidade também. É interessante porque a Pamela desenhou essa carta com um gatinho preto, com um girassol. Então tem aqui um tom realmente de maestria e de uma pessoa que tem uma sabedoria mais avançada para lidar com esses temas da espiritualidade e do próprio fogo de vida, sabe? Então a Rainha de Paus, eu tenho certeza que ela seria chamada de bruxa hoje em dia, apesar de eu não amar essa palavra, porque eu acho que o lado pro qual ela foi hoje em dia é muito assim irreal e muito descrevendo um momento como se uma ligação com a terra, ou uma ligação com os rituais, ou uma ligação com a própria narrativa simbólica, ela fosse uma coisa, não sei, assim, muito diferente do nosso cotidiano, sendo que, principalmente aqui no Brasil, a gente tem pessoas que lidam com todos esses temas que eu acabei de dizer de uma forma não estereotipada, né? Então não é essa magia e bruxaria que a gente conhece através do paganismo, por exemplo. Por que eu tô falando disso? Sim, que eu tava falando da questão da bruxaria. Então, eu não sei, não gosto tanto de usar essa palavra, mas eu sei que a Rainha de Paus hoje em dia seria interpretada desse jeito. Mas, de qualquer forma, ela é uma pessoa que tem uma ligação avançada com a espiritualidade, que tem uma ligação avançada com saber o que fazer com a sua própria vida, com a sua própria força de vida, que tem uma ligação avançada com quem ela é. Eu acho que nesse sentido aqui, ela também falaria desse nosso lado mais cheio de fogo, cheio de vida, cheio de desejo, com vontade de fazer as coisas, com vontade de colocar as coisas no mundo. Acho que tem muito desse conteúdo artístico aqui, não dos sentimentos internos, mas de conseguir transformar as coisas. Porque o naipe de paus, ele reflete essa característica do fogo também, de queimar, de ser mais forte, de transformar as coisas. Então, tá falando que a vida é esse processo também de fato, ter a maestria de lidar com o nosso poder de vida e o nosso fogo de vida interno. Eu tô achando curioso, porque me parece uma resposta assim muito íntima. Talvez tenha sido pra mim essa indireta aqui. Mas muito lindo.
observar e contemplar a vida nesse período entre o nascimento e a morte, talvez compartilhar com os outros essas experiências também, observar. A meditação fala muito disso, assim, da gente observar os nossos pensamentos, né? Da gente se observar de fora e falar assim, nossa, olha o que eu tô pensando, olha que curioso, olha como a cabeça dessa pessoa que sou eu funciona. Então a meditação tem muito disso, assim. Estar em busca de preenchimento ou se acostumar com essa constante mudança, com essa constante ida de um lugar para o outro, com essa constante busca de preenchimento, com essa constante falta também, falta de sentido às vezes. E a Rainha de Paus estar comprometida com o nosso processo vital, estar comprometida com a nossa espiritualidade, com o nosso desejo de vida, com essa força que vem aqui dentro da gente, que está falando pra gente colocar pra fora, que a gente tem sim algum poder sobre o que a gente tem internamente. Vamos para mais uma pergunta. Tem uma outra coisa que eu queria perguntar, que é principalmente voltada para pessoas que criam, ou para artistas, ou pessoas que trabalham com criatividade, ou pessoas que têm vontade de fazer alguma coisa e ainda não fizeram, que é o seguinte: quando é a hora certa de fazer alguma coisa? Porque eu sinto que a gente tem muita dificuldade de confiar em nós mesmas, ou da gente às vezes fica assim, me dá um sinal se eu preciso fazer tal coisa. E às vezes o sinal é simplesmente o que a gente está sentindo, mas eu não tenho certeza disso, então eu queria perguntar pro tarô. Quando a gente sabe, como saber qual é a hora certa de fazer alguma coisa, de colocar alguma coisa no mundo, de topar um novo projeto, de dar um passo, sabe? Então, quando é a hora certa de fazer ou de realizar alguma coisa? Vamos ver. Um 7 de copas. Uma rainha de paus de novo, no meio. E uma rainha de ouros. Tá, eu achei esse 7 de copas muito interessante, porque essa carta já é muito especial. A Pamela, ela arrasou muito quando ela fez ela, porque tem 7 copas aqui e cada uma delas está preenchida com alguma coisa diferente. Só que não são coisas que são muito assim do nosso mundo real. Tem coisas que são bem imaginativas e diferentes e brilhantes, né? Essa carta me lembra muito o Aladim, quando ele tá entrando na caverna e ele encontra todos aqueles tesouros e todas aquelas coisas maravilhosas. Então, essa carta tem uma coisa de um vislumbre mágico, de uma coisa incrível. Então, já me faz pensar que pra gente criar e saber a hora certa, é entender um pouco qual o motivo da gente estar fazendo aquilo. Então, para quem trabalha com internet, por exemplo, ou deseja criar conteúdo, eu acho que tem muita das possibilidades desse mundo de criação na internet, né? Então, pode ganhar dinheiro, é um negócio que dá bastante dinheiro, a gente ouve bastante isso. Tem muitos vídeos hoje em dia que são tipo, o que você está esperando para ganhar dinheiro na internet? Então, eu acho que todo tipo de criação, não que a gente não possa fazer com o objetivo de ter uma solidez material, sabe? Eu acho que isso é de fato importante. Mas eu acho que sempre vale a pergunta, por que que você está fazendo isso? Qual é o motivo disso? Porque talvez se for alguma coisa que passa apenas por esse lugar de deslumbramento, talvez a longo prazo isso não se sustente. Talvez isso fique assim flutuando no ar e você tente alimentar e não consiga alimentar essa criação, porque ela talvez esteja num lugar ali de ficar nisso do irreal. Então, a hora certa de criar ou de colocar coisas no mundo, essencialmente passa pela pergunta do motivo pelo qual você está fazendo isso.
Muito, muito, muito bom. Vou falar primeiro da Rainha de Ouros. Ela é a rainha expert nos recursos, então recurso também não é só dinheiro financeiro, apesar do naipe de ouros estar falando também dessa materialidade física, mas ela sabe sim gerir o tempo dela, as possibilidades financeiras que ela tem, o jeito de fazer as coisas, as pessoas que ela vai precisar junto também para toparem essa jornada junto com ela. E não que ela seja assim super abundante, mas existe aqui uma maestria para lidar com os recursos necessários para colocar suas criações no mundo. Então, a hora certa de criar também passa pelas perguntas: você tem o que você precisa? Será que você sabe lidar com o que você tem? Como que você pode confiar no que você tem e saber que é isso que você precisa para começar já? Então a Rainha de Ouros, a Rainha de Ouros ela é um estado interno também, sabe, gente? Ela não significa uma pessoa rica, mas significa que é uma pessoa que sabe lidar com os recursos que ela tem ali naquele momento. Eu sei que a gente não pode falar de criação nesse lugar idealizado do tipo, você não precisa de nada, porque a gente sabe como é o panorama artístico brasileiro também. Muitas das pessoas que criam, elas estão assim, extremamente abundantes de recursos materiais para criar. Mas a Rainha de Ouros, ela tem uma coisa dessa confiança de que ela está no lugar certo, na hora certa, e ela tem o que é necessário para ela começar a fazer do jeito que dá, sabe? Então, eu já amei isso aqui também. Porque também não é falando só sobre dinheiro, mas, por exemplo, uma pergunta que as pessoas têm, às vezes, é tipo público. Então, mas se eu fizer, quem vai? Quem vai assistir? Quem vai dar o like? Quem vai apoiar? Quem vai fazer isso ser compartilhado e chegar em outras pessoas também? E a Rainha de Ouros, ela também parte dessa confiança de que o que ela precisa nesse momento está garantido. E mesmo que se não for o melhor cenário imaginado, do tipo, vamos supor que você faz alguma coisa e você não tem público, ou você não conseguiu de alguma forma alcançar ali aquela meta imaginária que você tinha colocado, para a Rainha de Ouros é tipo assim, era isso que eu precisava agora, tá tudo bem. Talvez seja um pouco utópico, porque parte de um ponto de que todas as coisas estão fazendo parte. Mas quando a gente fala desse processo criativo, de fato a falha, o que a gente chama de falha, é muito importante para que a gente aprenda a aceitar o lugar que a gente está e o momento que a gente está também, sabe? E às vezes é pra gente melhorar a forma como a gente está comunicando o que a gente está fazendo, pra gente conseguir elaborar alguma forma melhor de fazer, ou acionar outros recursos, ou olhar outras possibilidades de ter outros recursos pra gente conseguir fazer ali o que a gente deseja. E eu só tô falando tudo isso porque o naipe de ouros, ele diz respeito a essa materialidade. E ela tá aqui olhando para essa moedinha dela com muito carinho. É quase como se fosse um filho isso. Tá no colo dela, ela tá debruçada sobre isso. E quando a gente tá nessa postura no tarô, e na vida também, quando a gente tá debruçado sobre algo, quando tem algo na nossa frente que a gente tá, colocando ali, aproximando o nosso coração e nesse nosso colo, é porque a gente tá se dedicando àquilo, colocando, o nosso cuidado nisso, assim. Então ela é expert nisso. E eu acho que vem essa Rainha de Paus para coroar tudo isso falando sobre confiança. Porque o processo criativo, ele precisa de confiança, ele precisa que a gente acredite no que a gente está fazendo, que a gente saiba que a gente tem uma maestria, e não é da gente ser o melhor no que a gente está fazendo, da gente fazer isso do melhor jeito possível, mas a gente confiar que a gente está em compromisso com o processo, porque é de fato um eterno processo. Então muita gente acredita que, por exemplo, vai fazer um vídeo, já tem que ser o melhor vídeo de todos, você tem que saber que equipamento usar, você tem que saber o que você tem que falar, você tem que saber todas as palavras, você tem que saber qual vai ser o conteúdo, você tem que saber como editar, como publicar. E é claro que são coisas que você vai desenvolvendo, mas você não precisa saber tudo isso antes de fazer. Você pode ir aprendendo uma coisa depois da outra
E é uma coisa que você está começando agora para que daqui a 2, 3 anos isso sim tenha talvez a cara que você imaginou lá no início, sabe? Mas se você não começar hoje, os 2, 3 anos eles vão passar de qualquer forma. E aí é por isso que eu acho que entra esse set de copas. Porque se você se comprometer com um resultado imediato e com os frutos que vão vir desse resultado imediato, você não vai ter estamina para aguentar os 2, 3 anos. Vai passar 6 meses e você vai falar, ué, mas isso aqui não tá trazendo o que eu queria. Um ótimo momento para passar um avião agora. O 7 de copas ele não está indicando que tem que ser por amor, mas existe uma questão na criação que tem que ser um compromisso interno com alguma coisa sua, ou com você compartilhar a sua perspectiva de vida interior, a sua subjetividade, ou você de certa forma ter uma ligação com a sua comunidade através do que você cria, ou você conseguir entrar em contato com as pessoas a partir do que faz sentido para você, e também sobre o que você recebe de volta, né? Então, o que você deseja receber do que você vai colocar no mundo. Então, é isso que você precisa entender para que faça sentido para você e para que você consiga ter uma criação num tempo alongado, sabe? Porque essa coisa da artista também, ela muda muito. Então, já vi muitas pessoas que começam como uma artista que tem o desejo de estar ali numa exposição, de estar ali no mundo comercial. Às vezes tem gente que nem quer vender, mas que gostaria de ter seu trabalho exposto em algum lugar. E aos poucos você vai vendo que não era exatamente isso que você queria, que o que você queria mesmo era estar em contato com as pessoas e conseguir compartilhar o que você tem dentro de você. Não nesse sentido também de, o que eu tenho dentro de mim é especial, mas não do tipo, tem uma linguagem aqui que de certa forma ela tá se conectando e conversando ali, chegando nas outras pessoas de um jeito específico, que as pessoas estão falando, nossa, que legal, também penso isso, ou gostei de pensar isso a partir do que você trouxe. Então eu já vi gente que era artista, que por exemplo estava expondo em galeria, e em um certo momento falou, nossa, não era exatamente isso. Tipo, eu sou muito grata pelo que aconteceu, tenho assim um sentido de certa forma um dever cumprido, mas o meu trabalho ele pode estar no mundo também a partir de outros lugares. Então esse 7 de copas me remete isso. E essas 3 coisas aqui são muito lindas e essenciais e eu vou voltar para elas toda vez que até eu mesma tiver em questionamento. Então, por que você está fazendo isso? O que importa é você estar confiando em você mesma, acreditar no que você está fazendo. E o que importa também é você ter essa abundância de recursos interiores e de confiança de que você está no lugar certo na hora certa. Ou que você vai conseguir de alguma forma mobilizar ali para que você faça o que precisa ser feito. Ai, gente, tem tanta coisa aqui, eu já tô vendo que não vai dar para fazer tudo. Mas vamos lá. Tem pelo menos 2 assim que eu não queria pular. Qual é o sentido dos seres humanos sentirem amor? Não o amor romântico, mas o amor pelas outras pessoas, o amor dessa forma mais abrangente, esse amor que tem dentro da gente e que às vezes transborda. Esse amor, essa força, sabe? O que é isso? Que lindo! Ai, gente, já me dá vontade de chorar. Saiu um louco, o avião vai passar de novo. O mundo e um 6 de ouros. Ai,
Então, assim, com essa carta do louco, tá falando muito sobre amor ser esse movimento de confiança mesmo. E não confiança numa outra pessoa, mas essa entrega e essa abertura que a gente tem na hora que o amor surge. E o louco, ele me traz também muito uma coisa de ser uma abertura para a vida, sabe? E como tem esse solzinho aqui em cima, brilhando, né, e jogando luz e jogando consciência nessa trajetória que essa pessoa, esse louco tá passando, me vem muito também do amor ser essa coisa quentinha que nos traz um pouco para a consciência de vida e para o que a gente está fazendo aqui no mundo. Então, já conecta também com a pergunta anterior que a gente fez. E a grande questão dessa carta é que, de fato, ele está com um pezinho ali, como se ele fosse, de fato, se jogar nesse abismo e ele não sabe se tem coisa lá embaixo. E também eu diria que não importa muito para ele, porque existe uma confiança muito grande e essa abertura para a vida. A carta do mundo, ela vem aqui e o que já me remete é, de fato, integração, porque ela é a última carta do tarô, dos arcanos maiores. E aqui a gente tem, de fato, a carta 0 e a carta 21. Então é como se esse final de jornada, no qual a gente reconhece tudo que a gente passou e a gente olha para trás, de fato é uma carta que tem um olhar, né, sobre o ombro, assim. Então a gente olha para trás, a gente observa a nossa trajetória e a gente integra tudo que a gente passou para começar de novo depois. E essa figura do mundo fala muito de encontrar, de fato, um equilíbrio, ou de entender como na nossa vida as coisas foram se equilibrando. Então, às vezes a gente fez muito, mas de outra forma ali faltou, mas é como se no final tudo tivesse indo para um lugar de equilíbrio, sabe? Isso aqui que está em volta dela a gente chama de mandorla e tinha em muitas pinturas antigas, principalmente pinturas de santos, assim, não sei se vocês já viram que tem uma coisa brilhante atrás deles. Muito comum em coisas da Virgem Maria também. E essa mandorla traz essa questão desse equilíbrio e dessa bênção também para essa carta. Também vem muito uma coisa de o amor unir, porque tem uma questão dessa carta de que os opostos aqui estariam harmonizados. É muito uma coisa yin e yang, sabe? Onde tudo leva ao equilíbrio e um contém o outro internamente, sabe? Ainda mais porque a gente tem esse 6 de ouros aqui. O amor, eu sinto que ele é muito sobre dar e receber também. Essa carta do 6 de ouros, como tem uma balança, também vai falar de equilíbrio. A gente vê que tem uma pessoa que está dando e outras pessoas que estão recebendo ou que estão abertas a receber. E também é uma carta que remete à justiça, principalmente por causa dessa balança, mostrando como as trocas elas têm que ser justas. O amor é sobre trocas justas, é sobre dar e receber em equilíbrio. Muito lindo. Entrega, equilíbrio e trocas justas. Como realizar os nossos sonhos? No sentido de o que os seres humanos precisam para realizar essa coisa que eles têm dentro deles. Porque eu acredito que muitas e muitas e muitas pessoas se desenvolvem e crescem e passam um tempo da vida querendo coisas muito boas, sabe? Muito bonitas para elas, para as pessoas que estão ao redor, para a humanidade no geral, para o mundo. Mas de alguma forma existe uma quebra aí. Com essa quebra a gente normalmente vai para alguns lugares. Tem um que é tipo um certo ressentimento, que a gente começa a sentir como se... A gente sente um ressentimento das coisas do mundo e das outras pessoas porque a gente viu que aquele ideal que a gente tinha criado, ele não era real. A gente às vezes também vai e se desenvolve um cinismo dentro da gente, porque a gente deixa de acreditar em todas as coisas, então, porque as nossas expectativas para o mundo se quebraram, a gente pensa que era irreal em primeiro lugar e que era uma grande mentira. Então tem uma questão de se sentir traída assim, pelo próprio mundo. E em terceiro lugar, às vezes tem vergonha também das coisas que a gente deseja para o mundo, do que a gente quer,
ou então uma certa, não levo isso a sério mesmo, porque isso é uma grande besteira. Então, como que a gente realiza esse nosso sonho primordial? Como que a gente acredita novamente nos nossos sonhos, tanto esses nossos sonhos individuais de coisas boas para a nossa vida, quanto esses sonhos mais coletivos, esse mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, para citar aqui o Charles Eisenstein. Ai, gente, não quero chorar. Babado. A gente tem aqui um as de copas, né? Essa cachoeira aqui atrás, totalmente. Tem um 3 de ouros também. E tem um 7 de paus. Então, eu vou começar por esse 3 de ouros, porque é uma figura de uma pessoa que está em cima de um banco e ela aparenta, essa pessoa, ser mais jovem, né? Ou de certa forma não está ainda no lugar que essas outras duas pessoas estão, que parecem de certa forma ter mais sabedoria. Então ali parece que, não sei se aconselhando, mas que estão recebendo alguma coisa que essa pessoa que está em cima do banquinho está ali mostrando. Então aqui tem um sentido de você dar a cara a tapa, sabe? Então tem essa frase que fala sobre não ter medo de ser vista tentando. E quando a gente assume essa postura, tanto individualmente para os nossos sonhos quanto para as coisas coletivas, de eu não vou ter medo de ser vista tentando, de tentar fazer dar certo, não vou ter medo de receber críticas, não vou ter medo de errar, não vou ter medo de colocar no mundo. Eu acho que isso realmente é muito transformador para a nossa realização. Essa carta tem número 3, então tá ligada ali com a imperatriz e com essa capacidade de realização, com essa capacidade de colocar as coisas no mundo, de ter essa confiança, de ter essa postura mesmo, de acreditar no lugar que você tá, mesmo que ele seja de início. Esse 7 de paus fala dos inimigos invisíveis, né? Dessa nossa batalha, às vezes, contra os inimigos invisíveis e contra essas coisas que a gente tem que batalhar internamente também, porque antes da gente realizar os nossos sonhos, tem muitos questionamentos. Depois que a gente realiza, a gente fala, nossa, entendi, então fez sentido, precisava ser desse jeito, ou deu certo, ou fiz dar certo. É uma sensação muito diferente. Mas antes a gente vai encontrar realmente muitas questões internas. Autossabotagem, dúvida, questionamentos, falta de apoio de pessoas próximas também, falta de apoio interna, falta de autoestima, questões com possibilidade de ganhar dinheiro ou não, de se sustentar com isso. Enfim, são tantas questões que colocam essa nossa confiança em xeque e essa nossa crença em nós mesmos e na nossa intuição, no nosso desejo interior em questionamento. Então essa carta fala sobre isso, da gente conseguir entender se o que a gente está batalhando é real ou é imaginário. E qual que seria a postura certa de ter para a gente não deixar que esses zilhões de questionamentos se coloquem entre a gente e os nossos sonhos. Então, por exemplo, tem muita gente que quer comprar uma casa. E aí assim, mas você não vai conseguir, tem que ter o dinheiro do financiamento antes. Tem que ter o dinheiro da entrada antes, mas o financiamento é só para pessoa X ou Y. Mas é muito difícil guardar dinheiro, é melhor você fazer outra coisa. Então, e aí tem as nossas questões interiores, né? Que é tipo, será que eu faço isso mesmo? Será que eu não gasto dinheiro em outra coisa? Será que eu vou conseguir? Mas quem sou eu para ter uma casa? Ninguém na minha família teve uma casa até então. Eu vou ser a primeira pessoa a ter uma casa com 35 anos de idade. Então são 1 zilhão de coisas. Eu acho que aqui fala sobre a gente organizar essas nossas questões para conseguir entender quais são os problemas de verdade, sabe? E o As de Copas é, de fato, nutrir os nossos sonhos e acreditar que a gente tem sonhos por motivos específicos. Eu não acho que nada seja
à toa, sabe? Então, por exemplo, com esse desejo de ter uma casa, vou repetir ele porque eu acho que é uma coisa comum. Ultrapassando essa primeira fachada do eu desejo ter uma casa, muitas vezes estão pessoas que têm o desejo de ter um lar, que têm o desejo de ter um lugar para voltar e se sentir seguras, que têm um desejo de ter um lugarzinho que elas chamem, que elas possam assim estar em paz e ter as vivências delas ali, sabe, sem incomodar ninguém. E muitas vezes essas pessoas também não tiveram um lar. Ou também elas podem querer reproduzir o amor e a paz que elas sentiram dentro da casa de origem delas. Mas muitas vezes elas estão buscando ali dar para elas o que elas não tiveram, sabe? Ou que outras pessoas da família dela não tiveram também. Então esse As de Copas é pedir assim para você se conectar com esse sonho dessa forma verdadeira e acreditar que existe um motivo. E se existe esse motivo é porque existe a possibilidade de você conquistar isso. Por mais que o mundo fale, tipo, não, nada a ver, ou é muito difícil, ou você não vai conseguir. Tipo, tem que existir um jeito, sabe? Porque você tem esse desejo dentro de você. E falando sobre essas coisas do mundo mesmo, esse As de Copas também fala muito da gente acreditar nessa nossa utopia, nesse mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possível, porque se a gente tem isso dentro da gente é porque de alguma forma que a gente acredita que isso é possível, mesmo que tenham muitas problemáticas e muitas coisas pra gente batalhar, sejam elas reais ou imaginárias, é importante a gente ser vista tentando. Eu queria fazer mais, eu poderia ficar aqui horas, mas eu acho que vai ficar um vídeo ou um áudio muito longo. Então, obrigada por toparem essa jornada de perguntas sem pé nem cabeça pro tarô. Espero que vocês tenham gostado dessas leituras e que elas, de alguma forma, tenham feito sentido aí.